Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Chuva Total. Hoje é terça-feira, e terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico, retomando o Momento do Hebraico, quarta temporada, capítulo 12. Então, a 12ª aula da quarta temporada. Semana passada não tivemos o Momento do Hebraico porque tivemos aqui um estudo preparatório sobre a festa de Hanukkah. E quero desejar a vocês que estão vivenciando essa festa, Hag Hanukkah Sameach, feliz festa da consagração, da dedicação. Feliz festa de Hanukkah para todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Abra o coração para nós darmos continuidade ao livro de Yehoshua, capítulo 12. Hoje nós vamos estudar alguns textos, vamos aprender um pouco do hebraico, com alguns versos do capítulo 12. O capítulo 12 traz para nós um resumo das conquistas do povo de Israel, além do Jordão, além do Iardém, além do Jordão, ou seja, da parte oriental do Jordão, ao atravessar o Jordão do lado oriental, ou seja, o momento que o povo de Israel ainda não tinha tomado posse, não tinha atravessado o Jordão para a terra de Canaã e tomar posse dela, quando ainda o povo estava sob a liderança de Moisés. Então, Yehoshua vai trazer para o povo um resumo das batalhas conquistadas, dos reis que foram vencidos, dos reis que foram dominados. E depois ele vai fazer um resumo também dos reis que já foram dominados ao atravessar o Jordão do lado ocidental. Então, são textos, vamos dizer, bem simples. Não há muita coisa para se entender, não há muita coisa para se compreender, mas vamos ver, vamos aprender algumas palavras novas e vamos ver. Se você abrir o coração, o Eterno com certeza vai falar contigo de alguma forma, de alguma maneira. Que a palavra dele, ela nunca volta vazia. Vamos lá? Capítulo 12, Yehoshua, a conquista da terra. Primeiro capítulo, primeiro verso, Pasuk Achat, verso 1 do capítulo 12. Vamos ler bem devagar, palavra por palavra, palavras que vocês já conhecem, expressões que vocês já viram, e também vai ter algumas expressões mais novas. Vamos ver. Ve'ele, e estes Malchei, plural de Melech, rei, Malchei, reis. Como também nós temos uma outra expressão, Melachim, reis. Todas as duas formas se encontram na escritura. Qual a forma que mais se encontra? Melachim, um pouquinho mais Melachim, mas várias vezes vai aparecer assim, Malchei, mesma coisa, a única diferença é o mem sufit. Essa forma aqui é uma forma mais aramaica de se colocar um plural, como por exemplo, banim. Banim é um plural hebraico. Bnei é um plural mais aramaico, né? Apesar que se usa também na língua hebraica, mas é mais na língua aramaica. São línguas bem similares, o significado é o mesmo.
Ve'ele malchei haaretz, e estes são os reis da terra, asher riku, que foram mortos, que foram feridos, foram mortos, feridos no sentido de morto mesmo, ferido no sentido de traspassado, de morto, de dominado. A expressão mais forte e que fica patente no texto pelo contexto é mortos mesmo, sem dúvida. Olha aqui a expressão que eu falei, ó, banim, binei. Já o termo filhos, o que mais aparece na escritura é essa maneira aqui, binei. Binei. Esse tipo de plural. Binei Israel, que foram mortos pelos filhos de Israel. Vaireshu, e possuíram, os filhos de Israel mataram esses reis e possuíram et artsam, possuíram a terra deles. Aqui a expressão eretz, tá vendo aqui, ó, Aleph Resh Tzadik, artsam, a terra, Eretz Am, deles. Et Artsam, a terra deles. E aqui traz Be'ever Hayarden, no atravessar do Jordão. Essa é uma expressão muito presente na Escritura. E nós temos que ter cuidado e percepção para entender de que lado do Jordão o texto está falando. Então aqui você tem o Rio Jordão, ok? O Yarden, em hebraico, Yarden, vem do termo Yered, que significa o quê? Descer. Descer, tá? Yered, descer. Yarden, uma pequena descida, ou... Por quê? Porque é o degelo do Jordão. É o degelo do Hermon, do Monte Hermon. E aí, forma uma descida, uma cachoeira, formando o Rio Jordão. Então, quando fala no atravessar do Jordão, ele está falando de onde? Do lado oriental, ou do lado oriental, ou do lado ocidental, do leste ou do oeste. O leste é a terra de Moabe, onde hoje é a Jordânia. O oeste, ou ocidental, é a terra de Israel, que na época era chamada Canaã. É preciso saber que atravessar é esse, mas observe que aqui o termo vai dizer. O próprio texto tem que se encarregar de dizer, senão a gente não sabe de que lado está falando. Até agora não vimos o nome nem dos reis e nem da cidade desses reis. É impossível a gente saber se o texto está falando do lado leste ou do lado oeste do Jordão. Que atravessar? De um lado ou do outro? Pode ser qualquer um dos dois lados, mas observe, o texto vai trazer Mizrecha Hashemesh. A palavra Mizrach, vocês já viram? Mizrach. O que é que significa Mizrach? Mizrach significa Oriente. Oriente. Também vem a palavra Kedem, que é uma expressão mais dos patriarcas. Kedem, que é usada até hoje. Kedem é em frente, de frente para o sol, que se traduz como Oriente. Mas Kedem, ao pé da letra, é de frente. Daí vem a expressão Kadima, siga em frente. Mizrach. Mizrach significa o nascer, Hashemesh, do sol. E todos sabem que o nascer do sol, a expressão nascer do sol, que trata exatamente não de uma expressão científica, mas uma expressão de observação humana desde os tempos antigos. Que o ser humano diz, o sol nasceu. Mas o sol nasce todo dia? Se ele nasce todo dia, ele morre todo dia. Expressão.
Nascer do sol ou levantar do sol, que seria uma expressão até mais apropriada. Ou acordar do sol também. Mas acostumou em todas as culturas dizer nascer do sol. Em suma, está falando do Oriente, do leste. Então, é exatamente os reis do lado de cá que estão sendo citados no capítulo 12, verso 1. Desde Nahal. O que é Nahal? Uma expressão, uma palavra que aparece muito na Escritura, principalmente na Torá. Nahal significa córrego. Um córrego. Um córrego de águas. Nahal não é um rio. Nahal não é um rio. Nahal também não é uma lagoa. E muito menos um lago. Nahal é um córregozinho de águas. Águas tranquilas que vão correndo, que vão fluindo. Chamado Nahal. Nahal é isso. Nahal não é uma cachoeira, não confundir com Mapal, Nafal, melhor dizendo, Nafal, cachoeira, não. Nahal é um córrego. Essa é a palavra correta no português para a palavra correspondente em hebraico, Nahal. Um córrego. O nome já diz, córrego. É uma água que corre. Porém, uma água, não uma água abundante, mas uma água meat, pouca, mas corrente, não parada, é um córrego. O córrego de Arnon. Esse córrego é muito famoso na história bíblica. Eu vou mostrar para vocês o córrego de Arnon. Então, desde o córrego de Arnon, Ad Har Hermon, até o Monte Hermon. Então, aqui, deixa eu fazer aqui o mapa aqui de Israel, aqui, ó. Pronto. O Arnon fica mais ou menos aqui, onde o nosso pai Yaakov, próximo a ele, atravessou o Yabok, né? Ele atravessou o Yabok e foi por aqui que ele adentrou exatamente a terra prometida e teve com o seu irmão. O Hermon fica aqui em cima, aqui, ó, no extremo norte de Israel, onde nasce o Iardém, o Jordão. O Jordão nasce aqui, vem descendo até o Mar Morto, né? O Arnon é esse córrego daqui, do meio. Então, a expressão diz que do lado do nascer do sol, ou seja, do lado oriente, do lado leste, os filhos de Israel mataram os reis desde o Arnon até o Hermon, até aqui em cima, no extremo norte. Vechol ha-arava mizraha. Essa palavra nós já vimos aqui. O que é mizraha? Mizraha é o nascer do sol, é o leste. Então, e toda ha-aravá, e todas as planícies, toda planície. Por isso que chama planície de Moabe, porque é uma parte plana do leste. Toda essa planície, desde o Arnon até o Monte Hermon, o povo de Israel conquistou, matando todos esses reis, que com certeza serão citados a partir de agora. Antes de eu mostrar o restante do texto, eu quero mostrar para vocês essa região, primeiro no mapa, para vocês entenderem, compreenderem os textos, se situarem nos textos. Prestem atenção.
aqui traz exatamente, olha aqui, ó, as batalhas do povo de Israel, passando pelas planícies de Moab. Aqui vocês estão vendo aqui o Yavok, o rio Yavok, né? Aqui é o Iarden, o rio Jordão, aqui ó, vendo aqui? Preste bastante atenção, eu vou mostrar algumas cidades que vão ser citadas a partir de agora. A primeira cidade que eu estou vendo aqui, ó, olha aqui, ó, Beit Ishmot, casa do homem morto. Essa casa do homem morto, é bem interessante essa expressão, porque é exatamente uma cidadezinha que fica no final do Jordão. E quando inicia exatamente o lago, o Jordão ele vai encher aqui um lago, uma depressão, a maior depressão da Terra, ou seja, o ponto mais baixo do planeta Terra, que se chama Mar Morto. É um lago, é salgado, muito salgado, 10 vezes mais do que qualquer parte do planeta Terra, porque foi onde teve Sodoma e Gomorra. É interessante que tem uma cidadezinha aqui, descrita na escritura, chamada Beit, casa, Ishmot, casa do homem morto. Ish, homem, Mot, morto. Ou casa do homem que morreu. Quem é que sabe quem foi esse homem? Que homem foi esse? Desde os tempos antigos se dá o nome desse lugar, Beit Ishmot. Ishmot. É aqui, ó, bem próximo às planícies de Moab e no início do Mar Morto. Essa cidade vai ser citada. Também vai ser citada Edrei, rebanhos, Bashan, a região de Bashan, tá? Subindo aqui em cima vocês vão ter o Monte Hermon, que vai dar início ao Jordão, que depois vai dar início ao Mar da Galileia, e vai descendo até chegar no Mar Morto. É incrível a jornada, e para saber mais e vivenciar essa jornada, temos vídeos no canal, filmados lá em Israel, você pode procurar, né? A história do rio mais conhecido da Terra, ou a jornada do Rio Jordão. Vocês vão encontrar aí no canal. Não me lembro direito como é que está o nome, mas se vocês forem na playlist Vídeos de Israel, vocês vão encontrar com certeza. Gilad, ou como muita gente conhece, Gilead. Gilad é uma região também, uma cadeia de montanhas que vocês também vão ver, tá? Do lado leste do Rio Jordão, Kinneret ou Kinnorot, que é esse lago aqui, também do lado leste, também vai ser citada. Basicamente são as cidades que eu estou vendo no mapa aqui que serão citadas, tá? Quero mostrar a vocês na prática aqui as fotos desses lugares nos dias de hoje. Aqui vocês estão vendo, eu tirei essa foto num local, numa fortaleza dos Cruzados. Limpar a boca para falar. Eu não gosto de falar desse grupo, desse movimento que só trouxe miséria e sangue derramado na terra, sem dúvida nenhuma. Uma das coisas mais terríveis em nome da religião, como todas as guerras são em nome de religião, né? Alô! Derramamento de sangue, irracionalidade humana, falta do mínimo de senso contra o próximo, contra um ser humano como ele, filhos de Adão, Verravá, filhos de Adão e Eva, ou seja, irmãos. Toda e qualquer guerra
é a irracionalidade da religião, irracionalidade do poder, irracionalidade do apego aos bens materiais. Eu estava aqui na fortaleza Kohav Hayaden, Estrela do Jordão, porque ela fica bem na parte alta. Vocês observam como está alto aqui, você vê tudo lá de baixo, tanto a Galileia como também a parte que eu me voltei aqui, que é a parte do Emek Hayaden, o Vale do Jordão, aqui ó, Vale do Jordão. Olha como tudo é verdinho por causa do Jordão, apesar que é um rio bem pequeno, mas vai levando vida para toda a região. Você não gosta muito dos cruzados? Não é que eu não gosto muito, eu não gosto nem um pouco, não é muito não. Você não gosta muito, eu não suporto esse grupo que é ovacionado em algumas religiões, adorado em algumas religiões. Existem até cruzados que são santos, alô, entre aspas, santos, alô. Só rindo. Mas por que você visita? Eu gosto de visitar todas as fortalezas dos cruzados, que quando eu chego lá, eu observo as construções, o que eles fizeram, conhecendo toda a história. Eu olho e digo, cadê vocês agora, cruzados? Onde vocês estão? Am Israel Chai. O povo de Israel ainda vive. Tanto o povo de Israel como o povo árabe também ainda vive. Porque eles não derramaram só sangue judeu, eles derramaram sangue árabe também. Muito sangue. Bom, aqui vocês estão vendo o Vale do Jordão, aqui vocês estão vendo as montanhas de Gilad, as montanhas de Gileade, e aqui os montes Bashan. Os montes Bashan são vários, é uma região. Bashan é uma região, Gilad é uma região. São montanhas de Gilad e montes de Bashan. São vários. Essa é a região de Moab, essa é a região hoje da Jordânia. Esse mesmo local que é citado no texto de Yehoshua é o local onde o nosso pai Yaakov, é por isso que eu digo aqui para vocês, ó, Ma'avar e Avok, o val de Yavok ou de Jabok, Ma'avar e Avok, o córregozinho de águas, foi aqui que o nosso pai Yaakov atravessou. Primeiro ele atravessou os seus filhos, as suas mulheres, depois os servos, os animais, e ele foi deixado do lado de cá, ó, aqui, ó, nessa região aqui, ó, sozinho, enquanto todos os parentes estavam aqui, acampados aqui, diante dessa montanha. Ele ficou sozinho, ele passou a noite sozinho. Foi aqui, nessa região, exatamente aqui, que ele foi visitado à noite por um mensageiro do Eterno. Foi aqui. Não sei se aqui, mas o que eu sei, o que eu tenho certeza presta atenção, ó. Vou apagar tudo aqui de novo. Olha que interessante isso, é bonito, né? O que eu sei é isso aqui, ó. Você entendeu o primeiro verso. O que eu sei foi no atravessado Yavok, do lado Mizrach Hashemesh, do lado do nascer do sol. Então Yaakov, ele estava em qualquer ponto aqui desse lado. E toda a família dele, animais, servos e tudo, já estavam aqui, ó. Ele ficou aqui sozinho. Sozinho. Tá? Vamos ver essa mesma região de um outro ângulo. Esse é o Vale do Yavok, tá? Essa é a parte do Yavok, um pouco mais cheia e mais de perto. De longe você vê ele pequenininho, agora você está vendo ele. Foi esse atravessar aí, tá? Agora eu quero mostrar a vocês o córrego que forma a Nahal Arnon, o córrego de Arnon, que vem exatamente do rio Yavok. E aí forma isso aqui, ó. E hoje, inclusive, olha que lugar bonito, né? Mesmo local aonde nosso pai Yaakov e os filhos de Israel
passaram, nosso pai Yaakov também passou por aí, e Bilam, Balaão, também quando veio amaldiçoar o povo de Israel, passou por aqui. Hoje tem essa maravilha, com toda a estrutura para você visitar o local e ver a Nahal Arnon. Olha como é bem fininha aqui, tá vendo? Córrego, um córrego de águas, no meio do deserto, entre as montanhas. Que coisa bonita, lindíssima, né? Então vocês conheceram aí a região em que está sendo citada os textos. Vamos ver agora o verso 2. Sihon, Melech HaEmori, Sihon, o rei do Emori, ou do Emoreu, Hayoshev, os moradores, os habitantes, Heshbon, em Heshbon, uma cidade bíblica do lado leste do Jordão, na terra de Moabe. Heshbon em hebraico significa conta. A conta chega até o dia de hoje. Você está lá no restaurante, está comendo, tal, jantando. Alô, tem que pagar, né? É de graça, é? Aí você faz o quê? Haver, amigo, bevacachá, por favor. Heshbon, bevacachá. A conta, por favor. Heshbon, a conta. É o significado do nome dessa cidade, a conta. Por quê? Quem é que sabe? Moshe governava Aroer, desde Aroer, o mema aqui é desde Aroer, Asher, que Al-Tzfat Nahal Arnon, que está sobre a língua do córrego, ou seja, sobre a margem do córrego de Arnon. Aquele local que eu mostrei para vocês. Vou mostrar de novo aqui. Olha aqui, ó. Essa região aqui, ó. Aroer. Essa região aqui, bem próximo daqui, ó. Bem próximo daqui, desse córrego aqui, ó. Bem interessante, né? É interessante a gente ver, vocês verem as imagens, vocês verem os mapas, para vocês se situarem no que o texto bíblico está dizendo. Que o texto não está falando de regiões imaginárias, de cidades imaginárias, de lugares imaginários. Não, a Escritura Sagrada traz exatamente locais que existem, existiram e existem até os dias de hoje. Não é um conto de fadas. Alô? Não é conto de fadas a Escritura Sagrada. Então você pode verificar os textos, os lugares são reais, existem até os dias de hoje. Por isso que é importante demais que Israel esteja em paz, para que as pessoas possam visitar a nação de Israel, para que as pessoas possam visitar esses lugares, porque a experiência é insuperável, inimaginável. A conexão com a Escritura não tem igual, gente. É uma conexão muito forte. A fé da pessoa é aumentada. Por quê? Porque tudo que ela antes imaginava, ela agora vê. Ela agora compreende, ela vê com seus próprios olhos. Tudo é real, existe mesmo. O Rio Jordão existe, o Mar da Galileia existe, o Mar do Sal, o Mar Morto existe, o Monte Hermon existe, as montanhas de Gilad existem, as montanhas de Bashan, os montes de Bashan existem. Alô? O deserto do Aravá existe, o deserto do Negev existe. Ora, bom. Real! Jerusalém existe, Beersheba existe, Súcia existe, hein? Alô? Real!
Natseret existe, Bethlehem existe, e por aí vai, gente. A gente não acredita na escritura. Eu vou fazer o quê? Só se eu matar, né? Alô? Vamos lá, vamos pro verso 2. Continuar o verso 2. Vetor, e no meio, Hanahal, e no meio do córrego, o córrego de Arnon, Vahatzi Hagilad, e metade do Gilad, metade das montanhas de Gilad, Gileade, como está nas transliterações, está completamente equivocado. Não existe o som de J no hebraico. No hebraico bíblico não existe o som de J. Nem hoje no hebraico moderno existe a letra J. Como é que faz para ter o som de J hoje no hebraico moderno? Você tem o Gimel, que é som sempre de G, de G. Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Sempre. O Gimel. No hebraico bíblico, sempre. No hebraico moderno também, mas existe uma exceção. Se você precisa usar o som de J, que não tem no hebraico bíblico, nem no grego, nem no latim, você usa um apóstrofo, parecendo o Yud, mas é diferente do Yud, que o Yud, a escrita do Yud é assim. Aqui é um apóstrofo mesmo, tá? Grande assim, ó. Aí, esse G aqui vai ter som de G, de J, né? Mas isso é no hebraico moderno. Esquece, nós não estamos estudando hebraico moderno, estamos estudando hebraico bíblico. Então não existe Gilead, nunca existiu. Existe Gilad. Gilad. Tá? Gilad. A metade do Gilad. E Gilad não é um monte, é um conjunto de montes. É a metade dele que o rei Sihon governava. Vead e até Iabok. Iabok, mostrei também para vocês o Iabok, onde o rio Iabok, aonde o nosso pai Yaakov atravessou no Maavar, no Val, no Maavar Iabok. Ele atravessou a família e depois atravessou, mancando, né? Hanahal Gevul Binei Amon, e até o córrego Iabok, fronteira dos filhos de Amon, entre Amon e Moab, entre Amon e Moab. Agora, verso 3. Verá Aravá. E o Aravá. O Aravá é o deserto, lá do sul de Israel, onde está ali a região ali próxima a Eilat, né? Do lado leste. O Aravá, que também em hebraico significa planície ou campina, mesma coisa. Ad Yam Kinorot, até o mar Kinorot. Perceba que a expressão mar da Galileia, que aparece muito essa expressão nos escritos nazarenos, Yam Kinneret, mar de Kinneret, ou como as traduções trazem também, Yam HaGalil, o mar da Galil, ou o mar da Galileia. Essa expressão não foi os escritos nazarenos que inventou, não. Essa expressão já existe, inclusive vocês estão vendo aqui no livro de Yehoshua. Mas não é mar, é um lago de águas doces, a 230 metros abaixo do nível do mar, com as águas do Jordão, que são as águas do degelo do Monte Hermon. Hermon. É claro, certo, está correto. Mas a palavra, mas o hebraico bíblico, Yam, pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser uma lagoa, pode ser até, quem sabe, um córrego, desde que tenha um volume de água maior. Normalmente não chama córrego de Yam, mas um lago, uma lagoa, qualquer ajuntamento de águas, sim,
Nos tempos antigos era chamado um ajuntamento grande de águas. Quando você vê das montanhas o Kinneret, você vê aquele volume de água, aquela quantidade de água imensa, que para dar a volta nas estradas ao redor do Kinneret é mais de 60 quilômetros, você vê, é algo grande, não é algo pequeno. Então, para o povo no mundo antigo, aquilo era um mar. Não um mar, um oceano, mas um mar, um ajuntamento de água. Assim como Yam HaMelach, mar do sal. Não é mar também. Tem início, tem fim, tem as bordas. Não é mar, não é oceano. Mas sempre chamaram no mundo antigo. Então, não foram os escritos nazarenos que inventaram essa expressão. Expressão que eu particularmente não gosto. Por quê? Porque você confunde os leitores modernos. Quando você fala Mar da Galileia, eu levei um casal certa vez, um casal junto com um grupo, um casal cristão, e eles conheciam bem a expressão Mar da Galileia. Eles colocaram na cabeça que era mar, que era oceano. E só acreditaram que não era quando pegaram a água e colocaram na boca e viram que era água doce. E depois eu mostrei o início e o fim. Mas não tem início e fim. Mas não tem borda, não tem... olha, não tem, você consegue circular ele todo, olha, tá vendo? Todo ele. De cima você consegue ver todo ele, toda a extensão dele. É um lago. Por isso que eu não gosto dessa expressão. Eu, particularmente, não gosto. E confunde os leitores modernos. Os leitores antigos não tinham muito problema com isso, mas os leitores modernos, sim. Tem esse problema. Tá? Porque quando fala mar, só pensa em oceano. No hebraico bíblico não é assim. Então, é um termo simples. Yam. E não só isso, esse termo Yam, ele é mais complexo do que vocês imaginam. Eu já ensinei isso para vocês várias vezes, mas vou ensinar mais uma vez. Preste atenção. Ve'ad Yam Kinnorot, ou Kinneret, o mar das harpas, que parece uma harpa, né? Que é o mar da Galileia. Mizrahá, do lado leste, do lado do nascer do sol. Ve'ad, e até Yam HaAravá. Aravá, tanto você pode traduzir como planície, mas fica óbvio que esse Yam HaAravá só pode ser o deserto do Aravá, o deserto das planícies, que é o deserto que pega ali do Mar Morto até embaixo em Eilat. Tanto que o próximo termo a nós lermos é Yam HaMelach, mar do sal. Yam HaMelach. Nunca vai aparecer na escritura sagrada a expressão Yam HaMot, mar do morto, ou mar morto, Yamot, mar morto. Não existe isso na escritura. Isso foram os ingleses, os britânicos, que saíram colocando nome em tudo. Muro da Lamentação, Mar Morto, por aí vai. Yam HaMelach, mar do sal, que inclusive é muito melhor, a expressão que melhor denomina esse ajuntamento de águas é esse, Yam HaMelach, mar do sal. Até porque hoje já se descobriu vida no Mar Morto, peixes inclusive, no canal da querida, um beijo para ela, Aline, lá de Israel, lá de Jerusalém, ela e a sua família, seu esposo, seus filhos, ela já filmou e tem no canal, ela mergulha em uma parte do Mar do Sal e mostra peixes em águas que estão ficando, se tornando águas doces. É impressionante. Ela mostra peixes e tudo.
Não só peixes, como também plantas. Então você não pode chamar mais de Mar Morto. A expressão é equivocada. A escritura nunca disse que era Mar Morto. Sempre chamou Mar do Sal. Porque é mais salgado do que qualquer parte do oceano. Ele não é oceano, mas ele é 10 vezes mais salgado. Tudo por causa de Sodoma e Gomorra. Mizraha, também a parte oriental, ou seja, leste do Yam HaMelach, que até os dias de hoje é dividido no meio, onde está ali a divisa de dois países, lado oriental Jordânia, lado ocidental Israel. E aqui vem Derech Beit HaIshmot. Ishmot, ao pé da letra, faltaria aqui um Aleph, né? Mas aqui são duas palavras que se... Mot é morte. Ish só pode ser homem aqui, ó. Como também, se você quiser, você pode dizer Yesh Mot. Haverá morte, ou a morte. E aí, será que é por isso que vem o Mar Morto? Só que, observem, Beit, casa. A expressão que, na minha opinião, fica mais fundamentada para você chamar um local é a casa do homem que morreu, ou a casa do homem morto. Possivelmente, há muito tempo atrás, nessa cidade, a cidade começou ali, havia ali uma casa, uma habitação de uma pessoa muito importante, ou de uma pessoa notável, influente, e essa pessoa, esse homem morreu. E eles não sabiam, quem encontrou depois, o nome desse homem. E simplesmente, quem passava começou a dizer, a casa do homem que morreu. Eu tô chutando, eu sei lá por que colocaram isso, alô. Não sei não. Agora preste bastante atenção nessa expressão. O Miteiman Tahat Ashdod Hapisgah. Ashdod Hapisgah. E, olha só, Mi é desde, vimos várias vezes, olha aqui, Teimã. O que é Teimã? Yamin, mão direita. Mi Teimã, e desde a mão direita. Gente, observem bem que eu já expliquei a vocês centenas de vezes, mas não tem problema nenhum eu explicar de novo para quem está assistindo pela primeira vez. E os outros que já assistiram, fixar. Muita gente deve se perguntar como é que antigamente as pessoas faziam se não existia bússola, não existia placas. Como é que as pessoas não se perdiam? Como é que as pessoas sabiam ir de um lugar para o outro? Como é que a pessoa sabia qual era o lado do Egito, qual era o lado da Mesopotâmia, qual era o lado do norte, qual o lado do sul, qual o leste? Como é que as pessoas sabiam disso, se locomoviam antigamente? Não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha mapa, não tinha nada. Como é que fazia? Eu aprendi isso com um brilhante professor, arqueólogo e historiador judeu, David Andrai Belhassi, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Enfim, um homem realmente com um conhecimento incrível. O homem tinha uma inteligência, infelizmente nos deixou.
Isso já tem o quê? 2020, né? 3 anos. 3 anos sem Belhassi. Eita! Eu até hoje assisto os vídeos dele. O canal dele. Até hoje eu assisto. Um homem inteligentíssimo. Amava ensinar. Então eu aprendi com ele mesmo. Ele provando que os patriarcas sempre falaram hebraico. Provando, ele prova isso através de várias expressões antigas que se usa até hoje. E aí ele mostra como os patriarcas conseguiam se mover, porque eles viajavam muito, a gente tem que entender isso. Os patriarcas, eles mudavam o tempo inteiro de lugar. Eles ficavam... A expressão ivri, hebreu, é que vai de um lugar para o outro. E eles realmente, de fato, eles ficavam de um lugar para o outro o tempo inteiro. Saíam do norte, iam para o sul, saíam do leste, iam para o oeste, saíam do leste, iam para o oeste, saíam do oeste, iam para o leste, e assim sucessivamente. Como é que eles faziam isso para não se perder? Como é que eles faziam longas viagens? Como eles sabiam? Bom, eles sabiam o seguinte, que só poderiam se situar se acordassem cedo, se acordassem antes que o sol. Então eles tinham que acordar cedo, esperar o nascer do sol e ficavam observando onde o sol iria nascer. Quando eles observavam o sol subindo, eles se viravam em direção ao sol. Essa expressão Kedem, a escritura traz demais. Kedem, Oriente. A tradução é Oriente, mas ao pé da letra significa de frente, para frente. Então eles ficavam Kedem, Kadima, para frente do sol. Era a orientação deles. Acordaram cedo. Se dormisse demais, ficariam desorientados. Perdeu o dia. Ó, Kedem. E agora, o que é que faz? Abre os braços. Me lembro do David Belhassi explicando isso. É fenomenal, fantástico. E aí ele diz, olha só, na própria escritura, na própria Bíblia, traz essas expressões que as pessoas não veem, porque muitos leem a tradução. Mas observem, a mão direita do patriarca, a mão direita dele, é o quê? O sul. Se aqui é o leste, a mão direita vai ser o sul. Então, na escritura, mão direita sempre também será sul. Porque ela está apontada para o sul. E a mão esquerda? Para o norte. E atrás da pessoa, alô, atrás dela está o mar. O Yam Hagadol, o mar grande ou mar Mediterrâneo, porque em qualquer direção da terra de Israel, de norte a sul, o lado das costas, ou seja, Ahar, atrás, vai estar o quê? O mar. Todo o ocidente da terra de Israel é mar, a fronteira é o mar. Entenderam? Então, a escritura vai trazer também isso. Olha só, quando diz aqui, Miteiman, ou seja, e desde o sul, desde a mão direita, o sul, observe, a escritura utilizava o mesmo formato, porque você pode falar Marav, ocidente, várias vezes também aparece essa expressão, uma expressão mais moderna, bíblica mais moderna, Marav. Mas essa expressão aqui é a expressão dos patriarcas. Yamim, Biniamim, filho da minha mão direita, ou seja, filho do sul, porque ele nasceu no sul. Ele nasceu no caminho para... Alô, hein?
no caminho para Kiryat Arba, Hebron. Ele nasceu ali, próximo a Beit Lehem, no sul. O norte está em cima, Dan, no norte. O sul, ali já é o sul. Direção do sul. Filho da mão direita, filho do sul. Tahat Ashdod. Abaixo de Ashdod. Ashdod. O que é Ashdod? Ashdod. Shed Ot. Achad. Depressão. Achad, depressão. Ashdod, depressões. Rapisgar. Pisgar, aonde Moshe viu, o Eterno mostrou a ele toda a terra de Israel. E depois ele... o pisgar, depois ele morreu. Pisgar em hebraico significa fenda. Então você tem aqui uma rocha aqui, né? Uma rocha. Aqui com a rocha aqui, ó. Aí tem aqui, ó, uma fenda, ou seja, uma aberturazinha. Pisgar, isso aqui é uma fenda, uma abertura. Pisgar em hebraico. Depressões da fenda. Ashdod, a pisgar. Depressões, as depressões, a parte mais baixa. Está mostrando exatamente as direções do governo que governava esse rei. Que rei? Está falando de qual rei? Sihon. Um rei que governava vários lugares. Um rei com um exército poderoso, governando vários lugares. E outro rei, que é o verso 4, também é bem interessante, característico, chega a ser até um pouco mitológico, né? Vamos ler aqui. Foi uma grande vitória de Israel. O Gevul e fronteira de Og. Og. Melech Habashan. Rei da Bashan. Rei da região de Bashan, que são vários montes. Montes lindos, maravilhosos. Mi e Éter. Esse Og era Éter, que restava, era o que restava Harefaim. O que é isso, Refaim? Rafá é uma antiga tribo, uma antiga família de pessoas muito altas, altíssimas, pessoas muito altas. Refaim era uma tribo de pessoas altas, de pessoas... Eu não gosto da expressão gigantes, porque acaba sendo mitológica a coisa, né? Acaba beirando a mitologia. Eu não gosto dessa expressão. Foge até da realidade. Foge da realidade. E aí a mente das pessoas acabam criando várias coisas. Vocês têm que entender uma coisa aqui que eu vou explicar para vocês. Esquece essas mitologias, essas bobagens que as pessoas falam. Esquece isso. Pessoas com gigantes, como tem nos filmes, essas coisas. Esquece isso. Vocês têm que compreender uma coisa, gente. Presta atenção. O povo no Oriente Médio o povo do Oriente Médio, uma junção de Shem com Ham, né? Os descendentes de Canaã. Porque Canaã, os cananeus, quer você queira ou não, quer os snobs queiram ou não, o povo cananeu se misturou também com o povo de Israel. O Ham se misturou com Shem. Não há quem diz isso, não sou eu. É a arqueologia e a ciência, além dos historiadores.
Mas a Bíblia também diz isso. Veja, o povo de Israel não foi uma raça pura. Alô? Não foi só semitas. Gente, acabamos de estudar com o menino Márcio Luan, a Paraxá Vayeshev, e vocês viram muito bem, alô, que Yehudá, uma tribo importante, a tribo mais importante de Israel, a tribo que, pode-se dizer, não se perdeu, a tribo de Yehudá não se perdeu ao longo do tempo. A tribo maior, a maior tribo, com mais personagens, com mais pessoas, sempre as contagens, a tribo de Yehudá era maior. Yehudá se casou com a cananeia, teve 3 filhos, 2 morreram. Depois ele faz, aí você tem o filho dele que sobreviveu, o menor, alô, Sela. E depois você tem 2 filhos que ele teve com a nora, que ele teve quando ela se vestiu de prostituta. Após a morte da esposa dele, ela se vestiu, ele estava solitário, estava, alô. E se vestiu de prostituta e engravidou. Teve 2 filhos. Então, esses filhos, tanto o Sela, seus descendentes, ninguém sabe com quem Sela casou, não temos essa genealogia, mas sabemos muito bem que o próprio Sela, ele tem 50% de sangue de quê? Por mais que a Escritura Sagrada conte as genealogias por parte de pai sempre, mas uma coisa é a forma de contar a genealogia, outra coisa é o DNA humano. É por isso que sempre que você vê arqueólogos fazendo DNA de restos mortais de 3.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás em Israel, sempre vai ter ali sangue cananeu. Alô? E quem não estuda a Escritura diz, tá vendo? Os hebreus, na verdade, são cananeus. Eles não são um povo que veio de fora, tal. Não, são cananeus. Alguns dizem isso até hoje, porque não estudam a Escritura. Às vezes também por causa das mentiras das religiões, olha o absurdo que eu já ouvi da religião. Eu não falo esse nome, passo mal. Yehudá não casou com a cananeia, não. Não era cananeia, não. Não era cananeia. O texto diz isso. Tamar não era canané, não. Não? Era o que então? Veio de onde então? De que planeta ela veio? Por causa dessas mentiras. Ruth não era moabita, não. Por causa dessas mentiras, que eu não sei pra quê. Ter uma raça completamente pura, até parece a raça ariana, até parece Hitler. Alô? A Escritura não esconde nada. E é maravilhoso isso, porque você pode sentar com um arqueólogo que diz assim, olha, eu já mapeei o DNA de vários restos mortais encontrados ao longo de Israel e sempre tem aqui DNA cananeu. É muito simples isso. Porque o povo de Israel se juntou com cananeus. É só olhar a história de Yehudá. Mas não só em Yehudá, vocês vão encontrar cananeus vivendo no meio do povo de Israel. Você quer um notável de Israel? Um que a Escritura diz, fora os outros que a Escritura não narra.
chamados de estrangeiros nos teus portões, que acabaram se casando e dando seus filhos em casamento, suas filhas em casamento para os filhos de Israel. Aconteceu isso, com certeza. Por exemplo, o famoso herói de Israel, que não era israelita, mas fazia parte do povo, né? Uriah ha-Hiti, Urias o Eteu, Hiti, cananeu, alô. Não há como negar. Tamar, cananeia. A filha de Shua, cananeia, que Yehudá se casou. Tá? Não há como negar isso. O que acontece é o seguinte, é que... Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Gente, esses povos, desde os tempos antigos, se verifica, eram povos baixinhos. 1,60 m, 1,65 m. A pessoa era alta, considerada com 1,70 m, era considerada alta já. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, arqueologia, os corpos, os ossos. Só ver os ossos, a altura você pega o esqueleto, monta o esqueleto, você vê a pessoa baixa. A maioria todos baixos. Baixinhos mesmo. Os israelitas, os egípcios, os cananeus, todos baixos. Filisteus, baixo. Todos baixos. Como é que a gente sabe disso também? Porque as construções antigas, eu já passei por várias delas, as portas, você tem que abaixar a cabeça para entrar. Como é que pode uma porta dessa altura? Porque as pessoas eram baixinhas mesmo. Pessoas eram baixinhas. Quando você vê a história de Zacai nos escritos nazarenos, que ele queria ver Yeshua, mas ele não podia porque ele era baixo. É o normal de todos, porque tinha uma multidão ali. A maioria eram todos baixos. Yeshua, todos os discípulos, todo mundo baixinho mesmo. Mas eles não se consideravam baixinhos, era a altura padrão deles. Agora, se você tem um povo que tem 2 metros, 2,10 metros, 2,20 metros, alô, você vai chamar de um gigante, entendeu? Esses supostos gigantes são pessoas altas hoje que jogam basquete, que jogam vôlei, da época, alô. Tira essa mitologia da cabeça, tá? Essa tribo era uma tribo de pessoas altas, 2 metros, 2,10 metros, 2,20 metros. Era exatamente a forma de medição da época, do hebraico bíblico antigo, do hebraico antigo. A medição, por exemplo, de Goliat, 2,10 metros, 2,20 metros, 2,25 metros, se eu não me engano. Que era a altura do muro de uma cidade. Imagine, muro altíssimo da cidade, 2,20 metros. Para os moradores era uma coisa, né, do mundo antigo. Tá? Habitava em Astarot. É interessante essa palavra. Astarot. Vamos lá, ó. Esther, tá vendo aqui? Uma expressão babilônica, que quer dizer estrela, Esther. Astarot, estrelas. O nome da cidade que ele habitava, né? Astarot, estrelas. Por quê? Porque sempre foi uma divindade cananeia, assim como o sol, assim como a lua, também as estrelas, cultuados pelos cananeus. Então havia essa deusa que era cultuada
chamada deusa da... Deus Sol, o Deus da fartura, o Deus da agricultura, o Deus da fartura, a deusa Lua, a deusa Mãe, também associada à fartura, também associada à fartura do mar, rainha do mar, e as estrelas, Astaroth, a deusa da fertilidade. As mulheres férteis. Bom. Edrei, e em Edrei, Edrei é rebanhos. Esse rei, o Moshel, já vimos essa palavra, e governava Berrar, no monte Hermon, extremo norte de Israel, o Bessalcha, e em Salcha, o Bechol Habashan, e em toda a região Bashan, todos os montes de Bashan, até Gevul HaGeshuri, até a fronteira do Geshuri, um povo, Geshuri, Ve'ha-Ma'achati, e os Mahat, um povo também, Vahatzi, agora a outra metade, né? Sihon tinha uma metade de Gilad e Og tinha a outra metade, Hagilad, do Gilad, da região de Gilad. Gevul, fronteira, ó, exatamente aqui, ó. Sihon, de Sihon, Melech Heshbon, rei de Heshbon. Agora vem o verso 6, para finalizar e terminar. Vocês viram aí uma aula de geografia bíblica. Quero terminar aqui com vocês. Preste bastante atenção. Moshe, as pessoas chamam também Moisés. Moshe, olha como Moshe era chamado. Olha o título que é usado. Mashiach? Não. Acabamos de trazer um estudo que vai complementar o livro Mashiach, um assunto desnecessário e sem importância. Na escritura, Mashiach não tem importância nenhuma. O termo Mashiach, não estou falando de uma pessoa, gente. Você está diminuindo Yeshua. Não, muito pelo contrário. Eu estou, na verdade, trazendo para vocês, tirando ele das nomenclaturas religiosas, que só trazem briga, dissensão e ódio entre as duas maiores religiões, e colocando realmente ele no patamar que ele sempre teria que estar. Nesse patamar que está Moshe para o povo de Israel, por exemplo, o povo judeu. Tem que entender isso. Yeshua, ele sempre denominou-se Ben Adam, filho de Adão. Filho do homem, como está nas expressões, mas na verdade é filho de Adão. Servo. E ele diz, o filho de Adão veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mashiach significa, no Tanar, ungido. E o que é que significa ungido na escritura? Ungido. Pegar o óleo e derramar. Um sacerdote ou um rei. Como a gente vê em todos os textos com a palavra Mashiach. Yeshua nem sacerdote foi, não nasceu na tribo de Levi, não era sacerdote. Yeshua é sacerdote? Nunca foi. Rei, Yeshua era rei? Não, o rei era Hordos Antipatros, Herodes Antipas. Você pode pensar assim, de uma forma figurada, metafórica. Nenhuma dos dois ele foi. E não tem importância nenhuma isso. Porque
uma coisa comum. O sacerdote não estudava para isso. Ele não tinha mérito para ser sacerdote, ele nascia sacerdote. Rei nunca foi a vontade do Eterno ter rei. Foi a vontade do povo. E ungido tem um sentido figurado, de escolhido. Aí já é outro sentido. Só que esse sentido nenhuma religião quer. Que é o sentido de Yeshayahu, do profeta Yeshayahu. Profeta Isaías. Capítulo 61. É isso? 61? É. O Eterno me ungiu para propagar as boas novas e libertação aos presos, aos pobres, dar vista aos cegos, né? Libertar da escravidão. Coisas que Mashiach, para mim não é isso. Mashiach é o libertador, o rei poderoso que vai... Isso não tem no Tanar. Isso é uma mentira, uma invenção das religiões. Pegaram essa palavra e moldaram para si da forma que quiseram. Yeshua, inclusive, ordenou aos seus discípulos que não falassem sobre isso. Testemunhou contra eles. Porque, por mais que os discípulos entendessem o que poderia ser Mashiach, diferente do que as pessoas do primeiro século entendiam, Yeshua disse, saiam dessa discussão, saiam dessa seara. Porque o filho de Adão é necessário que ele morra, sofra muito, seja perseguido, morra e ao terceiro dia ressuscite. Isso não tem nada a ver com o Mashiach, com Mashiach que eles denominaram, que as religiões denominaram. Está entendendo? É por isso que esse rótulo não se encaixa nele. Na verdade, não se encaixa em ninguém. Não existe Mashiach. O Tanar não ensina sobre Mashiach. Mashiach foram os sacerdotes e os reis. Rei, inclusive, pagão, como Coras, Ciro. Ficar com essa besteira já há milênios, desobedecendo ao mestre Yeshua, que nunca exigiu ser chamado dessa forma, dessa maneira, muito pelo contrário, testemunhou contra eles que não ensinassem sobre isso. Isso está enraizado nas religiões. E é óbvio que a maioria de vocês que estudam a Escritura vieram das religiões. Isso está enraizado. Não sou eu que vou tirar. É a palavra do Eterno. Aprendam hebraico, aprendam a lei em hebraico, para vocês verem Mashiach o tempo todo no Tanar. O sacerdote é chamado de Mashiach, sim, todos eles. Sumo sacerdote, Mashiach. Rei chamado de Mashiach, sim, todos eles. Não há importância nenhuma nessa palavra, não há nada diferente. Mashiach, Messias e Cristo, é tudo a mesma coisa. Pega a expressão Cristo e coloque, já que colocaram Cristo, que é a tradução para o grego de Mashiach, então coloque Cristo em todos os textos do Tanar, onde tem a palavra Mashiach, você vai se surpreender. O sumo sacerdote sendo chamado de Cristo ou sendo chamado de Messias, porque é a mesma coisa da palavra Mashiach. Essa que é a grande realidade. O restante é delírio humano. Aí alguém já perguntou, você está dizendo com isso que Yeshua, você está negando Yeshua? Eu negando? Muito pelo contrário, eu estou afirmando o nosso amor por ele, a nossa paixão que sempre tivemos pelos seus ensinamentos. Ele veio para planificar a Torá nos nossos corações. Perderam muito tempo com esses títulos idiotas que só levaram a briga e guerra. Porque cada um tem a sua expressão de Mashiach. Mashiach para a religião A é isso, Mashiach para a religião B é aquilo. E ficam se degladiando, brigando e esquecem da essência.
Essa bobagem a gente vê nos escritos nazarenos também. Tem que falar a verdade. Grande parte dos escritos nazarenos perde tempo com essa bobagem de Mashiach. E se esquecem dos ensinamentos do mestre. Eu não vejo nenhuma das suas parábolas serem abordadas ao longo das cartas, por exemplo, de Shaul. Não vejo nenhuma delas. Nenhuma das suas parábolas. Vejo, inclusive, na carta de Yaakov, seu irmão. Vejo, ali eu vejo. Vejo parábolas ali, vejo detalhes ali, vários detalhes. Dá pra vocês só ler que vocês vão ver. Falando da língua, parábola. Um membro tão pequeno e controla todo o corpo. Né? É como uma língua de fogo, um pedaço de um pouquinho de fogo que coloca fogo em toda a plantação, destrói tudo. São detalhes interessantíssimos. Agora, perderam-se muito tempo e perde-se até hoje. E quantas inimizades foram feitas, quantos abismos foram abertos por causa desse famigerado título chamado Mashiach. Não leva ninguém a nada. Mashiach não significa salvador. Mashiach não significa libertador. Desculpe, não significa. É mentira se alguém disser isso. Mashiach não significa enviado pelo Eterno. Nada disso. Mashiach significa ungido. Coisa que Yeshua nunca foi. Literalmente, nunca foi. Ele não era rei nem sacerdote. O título, sem dúvida, que mais ele queria ouvir é o título que Moshe aqui sempre teve em toda parte da Escritura. Que é um título que não diminui ninguém. Eved Adonai, servo do Eterno. É isso que eu quero chegar para vocês, entendeu? As pessoas, as religiões, gente, as religiões, elas se apegam muito em título. Já perceberam isso? Se apegam demais em títulos. Se apegam demais em rótulos. Passam a vida atrás de título. É título disso, é título daquilo. Tudo bobagem e vaidade. Esse título aqui é um título pouco utilizado. Mas olha, a maioria das vezes Moshe é chamado dessa forma. Com certeza seria a maneira que Yeshua mais... É a maneira que Yeshua mais gosta. Ben Adam, filho de Adão, e Eved Adonai, servo do Eterno. Tem título mais bonito que esse? Mais significativo que esse? Servo é aquele que obedece, que é obediente. Nenhuma das duas religiões querem colocar isso, né? Em Yeshua. Porque dizer que ele é obediente ao Eterno significa que ele cumpre todos os mandamentos do Eterno. A religião de cá não aceita isso, porque a religião de lá já disse que ele aboliu a Torá. Alô, deixa as duas brigando, deixa se degladiar. Por mim. Por mim, tô nem aí. Religião é isso mesmo, é briga de foice, de faca, de arma, de tudo que tiver. O diabo brigando o tempo todo. Acabou. E acabando com o outro. É assim. O Bnei Israel e os filhos de Israel, Ricum, vai tenar Moshe de novo, Eved Adonai. Moshe, o servo do Eterno, e os filhos de Israel o mataram, Og e Sihon, né? Os mataram, plural, os mataram, né? O mataram não, é os mataram. Vai tenar e deu Moshe, Eved Adonai, de novo, servo do Eterno, Irushá, como possessão, como herança, Reuveni, para os descendentes de Reuven, Velagadi, e para os descendentes de Gad, Velachatzi, Shevet HaMenashe,
e para a metade da tribo de Benacha. Muito bem. A importância, para finalizar, a importância de relembrar as conquistas. Yehoshua poderia falar, como ele vai falar mais abaixo, só das conquistas dele, com ele no comando. Mas ele fez questão antes de mostrar as duas grandes conquistas pelas mãos de Moshe, servo do Eterno, como ele repete, inclusive, servo do Eterno. É importante, gente. As conquistas sempre têm que ser lembradas. As lutas, as vitórias têm que ser lembradas. Não fique fixando a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos nas derrotas. A derrota faz parte da vida. E a vida não é feita só de vitórias. Observe o próprio livro de Yehoshua, mostra derrotas do povo. Você não vai esconder as derrotas. Derrotas existem. Você tem que levantar a cabeça, tentar de novo, reagrupar, tentar de novo e conseguir a vitória que o Eterno vai dar. Ver onde é que errou, ver aonde aconteceu o erro, consertar o erro e vencer. E quando vencer, tem que sempre lembrar. Não é ficar lembrando das derrotas, não. Lembrar das vitórias. Porque você foi feito para vencer. O ser humano foi criado para vencer, não para perder. Nós não podemos nos contentar com a derrota. Eu não estou dizendo que você não vai admitir a derrota. Não estou falando isso. Porque o ser humano tem que saber quando perdeu. Tem que reconhecer, tem que ser humilde para ver. Perdi. Eu errei. Eu caí. Ok. Mas você não foi feito para isso. Saiba disso. Você não foi feito, você não foi criado para a derrota. O Eterno criou o ser humano para estar por cima. O Eterno criou o ser humano, criou você para você vencer. Saiba disso. Você é um vencedor. Por natureza. O ser humano, ele é um vencedor por natureza. Sobre as aves que estão no ar, sobre a mudança de clima, a mudança de temperatura, as intempéries da vida, os animais, sobre tudo que o Eterno criou, o ser humano, ele foi colocado acima. Ou seja, nós fomos criados e o Eterno disse isso para o ser humano quando ele foi criado. Você está por cima, você nasceu para governar a natureza, os animais, você nasceu para governar, você nasceu um vitorioso. A vida humana é uma vitória. Nós existirmos, gente, é uma grande vitória. A vida humana é uma vitória. Você nascer é uma vitória. E essa vitória tem que ser valorizada. Não desista da sua vida. Vá até o fim. Vá até o fim para que o Eterno possa um dia te dar a coroa da vida. Coroa quer dizer o troféu da vida. Você foi coroado com a vida, o mundo vindouro. Por isso, minha amiga, meu amigo, até chuvar, não se contente com derrota, não. Porque você não nasceu para isso. Busque sempre a vitória. Comemore as vitórias. E sempre se lembre das vitórias. As derrotas você esquece. Reconhece na hora. Vê onde é que errou. E não fica acomodado, não. Levante-se. Adima. Segue em frente. E vence.
que você nasceu para vencer. Celebre as vitórias. Nunca se esqueça delas. Estamos agora, inclusive, celebrando uma vitória do povo de Israel. Hanukkah é a celebração de uma vitória. Entendeu? Nunca celebre derrota. Por isso, por isso que eu digo, nunca celebro destruição de templo. Eu não. Eu sou até foguete. Eu não. Eu não celebro derrota nenhuma. Eu não. Celebro não. Não adianta. Não perco meu tempo com isso. Agora, as vitórias? Hanukkah, Purim, Pesach, Sukkot. Celebro tudo. Sukkot não. Celebro Sukkot, mas Sukkot não tem muito a ver com a vitória. Mas Pesach tem a ver com vitória sobre os egípcios. Purim tem a ver a vitória do povo de Israel contra o malvado que financiou a morte de todos os judeus. Hanukkah, Hanukkah, vitória dos sacerdotes macabeus contra Antíoco Epifânio. Hag Hanukkah Sameach. Feliz festa Hanukkah. Esse texto, esse capítulo, apesar aparentemente um capítulo sem muitos ensinamentos, eu vejo sim esse ensinamento. Tanto sobre o servo Moshe, um título bem adequado a uma pessoa desse calibre. Não é todo ser humano que pode ser chamado de servo do Eterno, não. Servo é aquele que obedece fielmente. Quiçá sejamos um dia considerados servo do Eterno. Uma coisa é você ser considerado, outra coisa é você se considerar, outra coisa é você ser. E ser chamado servo do Eterno. Que um dia isso se concretize na vida de todos. Serem chamados Eved Adonai, servo do Eterno. Um beijo no seu coração. Shalom para todos. Já está bem tarde. Vão dormir. Laila Tov, uma boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Espero que tenham gostado de mais um. Momento do Hebraico. Na próxima terça-feira, se o Eterno assim nos permitir, nós voltaremos com o capítulo 13. Beijo para todos. Shalom. Hag Hanukkah Sameach. Feliz festa de Hanukkah.